E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Ei, acabamos de adentrar ao livro do profeta Ezequiel. E só para contextualizar você, Judá, reino do sul, capital Jerusalém, neste momento encontra-se cativa, encontra-se escravizada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você observa que existem ainda algumas pessoas que ficaram em Jerusalém, outras estão no cativeiro e alguns poucos na corte, entre eles Daniel. Então, o representante de Deus na corte neste período, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Representante de Deus entre o povo cativo, profeta Ezequiel. Representante de Deus entre os restantes que ficaram em Jerusalém desde a primeira leva, está o profeta Jeremias. Deus tem os seus representantes em todos os lugares para que a sua voz não emudeça, para que a sua voz continue ecoando, voz de advertência, voz de chamado, voz de consolo, voz de perdão. E você observa esses três homens simultaneamente, neste mesmo período, desenvolvendo o ministério em prol daqueles que Deus continua amando e desejando resgatar. Você tem em Ezequiel capítulo 1, esta cena, este cenário, este contexto, e você percebe que com tudo isso que Deus não se esqueceu daqueles que estavam no exílio, continuou enviando mensagens a estes a despeito de como se encontravam. No capítulo 1 de Ezequiel você tem algumas teofanias, né? Mas você percebe que nessas manifestações divinas, nessas teofanias, você tem o vislumbre claro de que o poder supremo, o poder de Deus ainda está no controle. Deus está no controle de todas as coisas e nada acontece sem sua permissão. Você percebe 4 querubins, vento tempestuoso, nuvem, fogo, seres viventes, o trono, e você tem a aparência da glória do Senhor inundando o capítulo 1 de Ezequiel. E você vai perceber muito conteúdo apocalíptico em Ezequiel, tal qual em Daniel, e você observa que esta aparência da glória do Senhor está acessível ao profeta e acessível, na verdade, a glória de Deus a todo aquele que crê. No verso 28 do capítulo 1, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, uma espécie de arco-íris, assim era o resplendor em redor do trono. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, Ezequiel disse que caiu com seu rosto em terra, e ouvi a voz que falava. O vislumbre do capítulo 1 realmente é algo relacionado à divindade, ao poder supremo. E por que Ezequiel tem esse vislumbre no capítulo 1? Porque em meio ao caos eu preciso ser lembrado, como o profeta foi lembrado, de que tem um controle supremo, de que tem alguém que está olhando todas as coisas e as coisas não vão terminar do jeito que o ser humano está construindo, mas do jeito que ele, o Senhor, planejou. Ou seja, Ezequiel, você está vendo tudo ao seu redor, razão pela qual Jeremias lamentou bastante, escreveu o livro de Lamentações, mas olha, aqui tem um poder supremo que está controlando todas as coisas e vai terminar do jeito que eu quero e não da forma como os seres humanos estão construindo esse desfecho. Aí no capítulo 2, o povo é caracterizado com 2 palavras: duros e rebeldes. Quem é o povo de Judá? Povo duro. Quem é o povo de Judá? Povo rebelde. E quem somos nós hoje? Muitas vezes duros e muitas vezes rebeldes. Olha o verso 4. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, Ezequiel, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Verso 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, verso 6, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Olha só, a rebeldia e a dureza do povo não é argumento, não é subsídio para que eu não pregue. Eu não vou pregar não, porque eles são muito rebeldes, são muito duros. Não.
Deus pediu para que eu pregasse, ainda que eles sejam duros, ainda que eles sejam rebeldes. Mas pastor, aqui é muito difícil, não vou falar aqui não. Ainda que seja difícil, minha responsabilidade é advertir, é pregar. Se vão aceitar ou não, isso aí é uma outra história que não está sob minha jurisdição, não é da minha responsabilidade. É o resultado da ação do Espírito Santo na vida deles à medida que permitam ou não. Então, não fique preocupado em pregar ou não em função de resultados. Simplesmente pregue, o resultado é com Deus. O capítulo 3 de Ezequiel tem a ordem, coma o livro, devore. Então essa ordem deve alcançar a gente também. Todo o conteúdo que Deus tem colocado para você, devora, destroça, engole, se alimente da palavra do Senhor para que ela te sustente. No versículo 15 do capítulo 3, perceba, então fui até o Abide, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias sentei-me ali, atônito no meio deles. O que Ezequiel está demonstrando? Que ele estava junto do povo. É o profeta que estava no meio do povo. Então você quer conhecer o teu povo, tem que estar junto. Se quer conhecer as tuas ovelhas, tem que estar junto. Por quê? Porque junto é que você vai ter o entendimento adequado. À distância não se tem entendimento. É estar juntos para se ter a compreensão. Então, quer conhecer a tua esposa, tem que estar junto da esposa. Se distanciarem, se tornarão desconhecidos. Se quer conhecer teus filhos, tem que estar junto dos teus filhos. Se vocês se distanciarem, se tornarão desconhecidos. Você observa o verso 16, fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso no capítulo 3, filho do homem, verso 17, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Você é o atalaia de Deus. Tem o atalaia na corte, Daniel. Tem o atalaia no meio do povo, Ezequiel. Tem o atalaia lá com aqueles que ficaram para trás, Jeremias. Em todo lugar, Deus tem aquele que precisa ser sua boca para ecoar as palavras do céu. E você tem sido boca de Deus onde você se encontra. O verso 18, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E se você não avisar e não disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Já viu que ele vai dizer, isso aí não tem nada a ver comigo, a vida é dele, o problema é dele, não tem nada a ver comigo. Tem a ver contigo sim. Você acaba de perceber que Ezequiel está sendo responsabilizado pelo Senhor pela vida das pessoas, assim como eu e você. Se o indivíduo está na iniquidade, ele está ao meu redor, ele está perto de mim, ele está ao meu alcance, e eu não enviei a ele uma palavra de Deus para ele. Se ele se arrepender, amém. Se ele não se arrepender, é uma questão pessoal dele. Todavia, eu tenho que colocar diante dele o plano de Deus para a vida dele. Isso significa que se eu não fizer ele morrer naquela iniquidade, sendo que ele poderia ter tido a chance e não teve, porque eu não falei, me recusei, o sangue dele será requerido das minhas mãos. Eu tenho responsabilidade sobre o meu irmão. Então, quando Caim pergunta ao Senhor, acaso sou eu o guardador do meu irmão? É sim, todos nós somos guardadores uns dos outros. Não é que eu vou cuidar da vida dos outros, mas é que o que estiver ao meu alcance para colocar as pessoas mais próximas a Jesus é da minha responsabilidade fazer sim. E se eu fizer isso, o verso 21 diz que eu avisar, no entanto, se tu avisares o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado e tu salvaste a tua alma. Nossa responsabilidade, falar. Resultado desta fala é com o Espírito Santo. Eu falo, o resultado não me importa, o resultado não me pertence, a minha responsabilidade é apenas falar. Deus te use, graça e paz, amanhã tem mais, em nome de Jesus.